Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo e o livro de Salmos é formado por 150 salmos. Quando nós dizemos salmos no plural, nós estamos nos referindo ao conjunto dos 150 salmos. Esse conjunto tem muito valor, porque cada salmo foi escrito para uma situação que cada autor passou, vivenciou, experimentou em sua vida, em que ele estava em momentos de alegria, então escreveram alguns louvores a Deus. Em que eles estavam em angústia, e eles falaram a respeito do que estavam sentindo naquele momento de angústia e como resolveram isso fazendo uma oração a Deus. Alguns estavam cercados de inimigos e retrataram essa situação, como estavam se sentindo fisicamente, como se estivessem sendo atacados nos rins. E outros estavam em momento de abatimento e também contaram nos salmos como foi que resolveram essa situação quando estavam passando por esses momentos difíceis. Portanto, o livro de Salmos, ele traz uma riqueza porque conta as experiências de vários autores com relação a Deus nos momentos de alegria, nos momentos difíceis, nos momentos em que estavam cercados por inimigos, nos momentos em que carregavam pecados e não sabiam como fazer para livrar-se deles, porque queriam sair do pecado para poderem estar perto de Deus. Então, a leitura do livro de Salmos traz essa riqueza de experiências que nos mostram que a nossa humanidade, a nossa fraqueza, os nossos erros, os nossos pecados não são obstáculo para Deus nos limpar e nos purificar. O Salmo 51 é um salmo que traz um exemplo muito claro a respeito do perdão que Deus oferece a nós. O rei Davi escreveu o Salmo 51 quando cometeu um adultério e um homicídio. Ele adulterou com Batseba, engravidou essa mulher, quis chamar Urias do meio da guerra para que ele se deitasse com ela para ocultar o seu pecado. Urias não aceitou. Disse que seria vergonhoso deitar-se e descansar com a sua mulher enquanto o povo estava na guerra. Foi mais justo que Davi. Então Davi, no dia seguinte, o mandou novamente para o exército com uma carta dizendo para Joabe, o general, que deveria colocar Urias na frente da batalha para que fosse morto, recuando o exército de maneira intencional. E Joabe obedeceu a ordem, Urias morreu. Davi então mandou chamar Batseba para tomá-la como sua esposa, e quando ele quis esconder o pecado, Deus enviou o profeta Natã para mostrar que Deus tinha visto tudo o que ele tinha feito. Então Davi se arrependeu e escreveu o Salmo 51, onde ele fala: livra-me dos crimes de sangue. Ele fala: eu fui gerado em pecado no ventre da minha mãe. Mas cria em mim, ó Deus, um coração puro e não retire de mim o teu Espírito Santo. E o Salmo 51 trouxe essa bela oração que nos ensina como devemos pedir para Deus para vencer os nossos pecados.
devemos pedir a Deus criar em nós um coração reto, para que no nosso coração seja mudado para ter a vontade, o desejo, o prazer, a alegria de fazer a vontade de Deus. E que Ele não retire de nós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo morando em nós, derrama em nossa vida a graça, a força, o entendimento, a inteligência espiritual para andar juntos e perto de Deus. Então nós vemos que o livro dos Salmos ele traz essa riqueza de experiências. E quando nós começamos esse propósito de 150 dias para crescer com os Salmos, o objetivo é que dentro desses 150 dias, lendo um salmo por dia, venhamos a conhecer mais a Deus e ter mais intimidade no relacionamento com Ele. Por isso, o Espírito Santo trouxe em nosso coração esse propósito e hoje nós estamos no dia 61 desse propósito. Por isso nós vamos meditar hoje no Salmo 61 ou no Salmo de número 61. Como nós estamos falando em cada vídeo, o livro de Salmos, ele não tem capítulos. Você está vendo na tela que está escrito o capítulo 61, mas é porque estamos usando uma Bíblia digital e a Bíblia digital ela é criada para facilitar a leitura. Mas o correto é dizer salmo no singular, porque estou falando a respeito de um salmo específico, que é o 61, e dizer em seguida o número do salmo, Salmo 61 ou então Salmo de número 61, que é o número da posição em que esse salmo se encontra dentro do conjunto dos salmos. O livro dos Salmos, ele não foi escrito em ordem cronológica. O Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 5 foram escritos por Davi. E o Salmo 90, que está lá no final, foi escrito por Moisés, que viveu muitos anos antes de Davi. Então, o livro de Salmos ele foi uma reunião dos escritos que os salmistas fizeram, contando das suas experiências por judeus, que eram responsáveis por reunir esses salmos. Então se formou o livro de Salmos. Isso não remove em nada a divindade do livro de Salmos. Foi o Espírito Santo que conduziu cada um daqueles que foram responsáveis por colecionar esses salmos e apresentá-los para nós, termos essa palavra revelada para o nosso crescimento espiritual. Então vamos aqui à leitura do Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. 2. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. 3. Pois tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. 4. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Selá. Selá é uma palavra que significa pausa. O livro de Salmos, na língua hebraica, ele é conhecido como Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim quer dizer louvores. O povo judeu usa o livro dos Salmos para escrever canções, hinos, para louvar a Deus. E quando você tem o selá, significa que aqui tem uma pausa na música. E essa pausa, ela é colocada para pensar no que está sendo cantado. Então aqui, quando ele dá uma pausa, é com um convite para meditar. O que esse texto está nos ensinando? No versículo 1 ao 4,
nós aprendemos que quem escreveu o Salmo 61 foi Davi. Que Davi nos ensina que no momento em que ele estava abatido, no momento em que ele estava em aflição, ele pediu a Deus pela solução. No versículo 3, nós vemos, ele disse: pois tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Aprendemos que nos momentos difíceis da nossa vida devemos sempre continuar confiando em Deus. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa torre forte. E no versículo 4 ele fala: eu habitarei no teu tabernáculo. O tabernáculo representa a casa de Deus. Nos mostra que quando Davi estava em angústia, ele ia para o tabernáculo para buscar a Deus. E ele fala: habitarei no teu tabernáculo para sempre. Eu me abrigarei, abrigar-me-ei, né? Me abrigarei no oculto das tuas asas. Davi fala: eu vou procurar o socorro na casa de Deus. Eu vou ficar, habitarei, significa eu vou morar no teu tabernáculo, eu vou morar com o Senhor para sempre. Vou me esconder no oculto das tuas asas. Se você está passando por uma situação difícil nesse momento e não sabe para quem pedir socorro, não tem mais a mãe para poder correr debaixo da sua saia, como dizem as pessoas, corre e pede ajuda para sua mãe, então você pode pedir ajuda para Deus. Muitas vezes nós não temos mais parentes e familiares próximos a nós. E nessas horas vamos pedir ajuda e auxílio a quem? Davi, nesse tempo, era rei de Israel. A quem ele poderia pedir ajuda se ele era o rei, o ocupante do posto mais alto de Israel? Então, ele vem até Deus e diz para Deus ajudá-lo. Agora a segunda parte do Salmo. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Quem teme o nome de Deus, temer o nome de Deus significa respeitar a Ele. Quem teme o nome de Deus tem uma herança. Qual é a herança que quem respeita a Deus tem? Ele tem a segurança de que Deus sempre o responderá. Essa é a herança dos que honram a Deus. Deus, ele promete: aquele que me honra sempre será cuidado por mim. Deus, ele tem essa promessa. Em muitas passagens na palavra ele fala isso. E Davi, no versículo 5, ele fala: o 5 é a continuação do 4. Eu habitarei no teu tabernáculo para sempre, me abrigarei no culto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Então ele fala: eu vou morar no tabernáculo, eu vou estar sempre na igreja, e eu vou me abrigar no oculto das asas de Deus, como se ele fosse uma águia, e eu estivesse debaixo dessas asas. Por quê? Porque tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. O Senhor me deu o direito, a herança de receber as respostas para os meus votos. Versículo 6. Prolongarás os dias do rei. Ele está falando dele mesmo. Davi era o rei de Israel. Ele escreveu esse Salmo 61 e ele está falando assim: o Senhor vai prolongar os meus dias. Prolongarás os dias do rei. E os seus anos serão como muitas gerações. Então ele está dizendo: eu vou ter ainda muitos anos de vida. Versículo 7. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Ele está falando assim: eu vou permanecer diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Agora ele pede que o Senhor prepare para o rei, que era ele mesmo, misericórdia. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes quer dizer coração.
Então, misericórdia significa que Deus recebe a nossa miséria com o coração dele. Ele perdoa as nossas misérias e nos aceita. Então ele fala: prepara para o rei a misericórdia, ou seja, o perdão dos pecados e o ser recebido por Deus e a verdade que o preservem. Por que, versículo 8, assim, Deus fazendo dessa forma, trazendo misericórdia e verdade, eu cantarei os salmos ao teu nome, perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Eu vou cantar salmos, né? Ou seja, eu vou cantar louvores ao teu nome perpetuamente, para sempre, para pagar os meus votos de dia em dia. Cada dia ele diz que tem algo novo para oferecer a Deus, que ele se propunha, ele colocava como propósito cada dia realizar um voto para adorar a Deus. E ele disse: cada dia eu vou pagar os meus votos, porque o Senhor vai fazer isso comigo. Então o Salmo 61 nos ensina nesses 8 versículos que o Senhor é aquele que deve ser a nossa confiança. Davi fala que ele estava abatido, mas ele fala que Deus é o refúgio dele e a torre forte dele, e que ele vai estar sempre morando no tabernáculo do Senhor, sempre honrando a Deus. Por quê? Versículo 5: ele ouve os nossos votos e derrama uma herança para os que o temem, para os que o respeitam, para os que o reverenciam, para aqueles que colocam ele em primeiro lugar. A herança de que ele sempre nos responde. Versículo 6, ele prolonga os nossos dias, assim como prolonga os dias do rei, e os anos serão como muitas gerações. Quando ele fala assim, no versículo 6, e os seus anos serão como muitas gerações, nós sabemos que uma geração tem experiências limitadas de vida. Mas se você somar as experiências que várias gerações têm, aquela significa que aquela família vai ter aprendido e acumulado muitas experiências. É como se ele dissesse assim: os anos de vida que eu vou viver vão ser anos de muitas gerações. Eu vou ter muitas experiências. Eu vou viver coisas extraordinárias, coisas que são de tempos futuros, que só os meus bisnetos poderiam viver. Mas Deus vai trazer anos como de muitas gerações. Significa uma recompensa, umas bênçãos muito grandes. Ele permanecerá, e uma outra bênção que o versículo 7 fala, ele permanecerá diante de Deus para sempre. Quando morrer, vai continuar na vida eterna ainda com Deus para sempre. Vai viver essa vida recebendo experiências como de muitas gerações e quando morrer vai estar diante de Deus para sempre. Então ele fala: prepara-lhe misericórdia, ou seja, apesar das minhas misérias, me recebe com seu coração e prepara a verdade que o preserve, ou seja, que eu ande no caminho reto sempre. Porque se o Senhor fizer tudo isso assim, cantarei salmos ao teu nome perpetuamente. Eu vou poder cantar louvores ao nome do Senhor para sempre, perpetuamente. E vou poder pagar os meus votos de dia em dia. Cada dia eu vou poder pagar os meus votos. Quais os votos que Davi fazia? Ele falava com Deus todos os dias, meditava na palavra todos os dias. Ele era um arpista, ele sabia tocar harpa. Então, é provável que ele reservava um tempo para entoar louvores a Deus, reservava um tempo para compor os salmos. Davi compôs muitos salmos, muitos salmos. Podemos dizer que a maioria dos salmos foi composta por Davi. E dedicava o tempo para governar o povo de Israel e sempre chamava a atenção do povo para que adorassem e honrassem ao Senhor acima de tudo. Ele ensinava o povo a honrar a Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 4, nós lemos o rei Salomão escrevendo: quando eu era menino, o meu pai, que era o rei Davi, me ensinava e ele me instruía a seguir ao Senhor. Então,
Provérbios 4 nos mostra que ele também educava o filho na presença do Senhor. Assim ele estava pagando os votos de dia em dia, de cuidar da sua família, de cuidar do seu povo, de cuidar da sua oração, do seu jejum, da sua leitura da palavra, da sua oração e do seu ministério, de louvar a Deus e escrever palavras reveladas pelo Espírito Santo que hoje revelam as experiências que ele teve com Deus e que nos inspiram e nos ensinam a seguir a Deus. Que nós possamos aprender com esse salmo a ter o Senhor como nosso refúgio, como a nossa torre alta nos momentos difíceis, e que possamos honrar a Deus, temê-lo acima de tudo e pagar os nossos votos continuamente, sabendo que Ele prolonga os nossos dias, nos dá muitas experiências de gerações em nossa vida, em nossa existência, e Ele derrama sobre nós a misericórdia e a verdade, e podemos permanecer nele nessa vida e na eternidade para a glória dele. Amém. Essa é a meditação do Salmo 61. Permaneça na graça e paz de Cristo, hoje e sempre.